Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus,
A Deus damos toda a glória e toda a honra, irmãos, por seu grande amor e pelo privilégio que Ele nos concede nesta manhã de nos reunirmos em torno de Sua palavra para adorarmos o Seu santo e bendito nome. São todos bem-vindos, aqueles que buscam a Igreja do Senhor, porque reconhecem a sua pecaminosidade, mas acima de tudo reconhece o amor de Deus, reconhece que em Jesus, só em Jesus, há salvação. Deus nos mostrou o quanto nos ama, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. É assim que nos diz a palavra em Romanos 5:8 e em Apocalipse 5:12. Vamos exaltar o nome do Senhor. Nós estamos no culto da Sexta-feira da Paixão, o culto das 7 palavras da cruz. Temos tido essa experiência ao longo desses últimos anos e tem sido uma experiência edificante para cada um de nós. É o momento de ouvirmos a Jesus, como igreja da palavra que somos, irmanados com outras igrejas e com outros irmãos aqui reunidos. Nós vamos ouvir então as palavras de Jesus registradas pelos evangelistas. Queremos desde já agradecer a todos que nos visitam nesta manhã, especialmente os nossos colegas pastores que aqui estão e que vão nos trazer a palavra de Deus, cada um no seu momento oportuno, trazendo então a explanação, a meditação em cada palavra de Cristo na cruz. Vamos seguir então a nossa ordem litúrgica agora com a chamada adoração, a leitura que faremos em uníssono. Meus amados irmãos e irmãs, vamos nos colocar em pé e vamos ler o texto de Apocalipse 7, de 9 a 12, aí transcrito. E pela fé vamos nos ver nesta multidão comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Leiamos, irmãos, a uma só voz este texto. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino O Grande Amor de Deus. Filho bendito
Damos-te graças, ó Pai, pelo teu Filho bendito, que veio a este mundo, encarnou-se para morrer pelos nossos pecados. Ó Senhor, quão grande o teu amor para conosco, que entendamos esta mensagem das 7 palavras da cruz, que falam do teu amor por nós. Que todos que aqui estejam compenetrados diante da tua santa palavra e recebam dela os ensinamentos necessários para vivermos uma verdadeira vida cristã. Dá-nos a tua inspiração, Senhor. Ser conosco, com todas as partes deste culto, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar e convidamos o coral da igreja para entoar o hino A Cruz Te Chama. Este hino faz parte da cantata A Mensagem da Cruz, que será apresentada por completo no domingo, por ocasião do culto de Páscoa. Então nós vamos agora entoar um destes hinos, A Cruz Te Chama. Daí a uma semana, Jesus estava ouvindo a multidão de novo, mas desta vez eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Foi na semana em que Jesus participou da última ceia com seus discípulos. Sabendo que eu esperava a agonia da cruz, ele foi para o jardim do Getsêmani para orar com seus discípulos, menos um. Este levou uma multidão enfurecida ao lugar onde Jesus orava e o beijou. Judas traiu o Senhor. Jesus foi preso e levado à presença de Caifás e Anás, Herodes e Pilatos. Pilatos não encontrou nenhuma culpa nele. Mesmo assim, o condenou à morte de crucificação. Zombaram dele e o espancaram brutalmente. E sobre sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos. Jesus suportou sofrimento e humilhação, tudo em silêncio. Por quê? A cruz estava chamando. Vejo o traidor e os escravos vieram de alguém a quem Deus muito amou.
Jesus, levando sua própria cruz, subiu a colina para o lugar onde, em instantes, estaria carregando o pecado do mundo. Alguns na multidão zombavam, outros choravam. E quando chegaram ao alto do Gólgota, ali o crucificaram. Deus demonstrou seu amor, enviando seu Filho para morrer por nós, simples pecadores. Seu sangue foi derramado por todos, foi derramado por mim. Os cegos em suas mãos pegaram e então trouxe o véu levou e a criação. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, conforme está marcado aí na nossa liturgia. E nós vamos ler dos versos 33 ao verso 37. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao verso 37. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Durante 6 horas, irmãos, em que Jesus esteve pregado à cruz, Jesus fez 3 exclamações. Ele fez uma pergunta, uma promessa, uma entrega e uma oração, uma intercessão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Horas de sofrimento ali no Gólgota, horas de agonia, até hoje incomparáveis. Ali Jesus sofreu do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Ele sofreu a pior de todas as penas, e dentre os tipos de crucificações, a pior de todas as crucificações, a que provocava mais dor, a que provocava maior desconforto. Lucas, no capítulo 23, esse mesmo que nós estamos, no verso 27, ele registra que os soldados, ao erguerem o Senhor, também sedentos de perversidade,
eles foram acrescentando flagelos morais ao sofrimento de Jesus. E eles zombavam com estas palavras: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O verso 37 do texto que nós lemos. Mas não somente os soldados. Lá no verso 40 do capítulo 27, nós encontramos também outros que passavam ao pé da cruz e igualmente escarneciam. Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Assim está no registro de Mateus. Mas não somente os soldados e aquela gente, de igual modo vai registrar Mateus no capítulo 27. Os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, escarneciam, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Jesus ainda sofreu, irmãos, o abandono dos discípulos. E a voz de um dos malfeitores que blasfemava: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E nessa hora de profunda tortura, aflição e sofrimento moral e espiritual e físico em Jesus Cristo, no meio desse repúdio tão assombroso, Jesus exclamou do alto da cruz a sua primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessa primeira palavra nós temos, irmãos, evidentes o coração de extremo e divino amor de Jesus. Um coração divinamente amoroso, extremamente amoroso. Nos seus ensinamentos do Sermão do Monte, Jesus havia pregado assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jamais alguém tinha ensinado daquela maneira. Ao contrário dos outros, que na prática se contradiziam entre o seu ensino e as suas teorias e aquilo que praticavam, Jesus está dando vida às suas doutrinas. E Jesus está exemplificando as suas doutrinas em seu próprio ser, mesmo na hora de maior aflição e angústia. A beleza do exemplo de Jesus excede a sublimidade da sua doutrina. É fácil orarmos pelos nossos inimigos quando eles estão bem distantes de nós. É fácil orarmos pelos nossos inimigos para pedir que Deus os converta, pedir que Deus os traga para o nosso lado, para junto de nós. Mas quando os nossos inimigos estão perto e estão nos ultrajando, perseguindo, insultando, não é tão fácil orar por eles. É muito difícil orar pelos inimigos nessa situação. Se não formos controlados pelo Espírito Santo de Deus e influenciados por sua graça e por sua palavra, nós não conseguimos orar pelos nossos inimigos. Pois bem, nesta situação foi que Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta palavra de Jesus, irmãos, além de evidenciar um coração extremamente amoroso, divinamente amoroso, essa palavra de Jesus também evidencia o seu sublime amor. Ele rogou pelos homens. Esta palavra de Jesus é uma oração de intercessão. E a oração é a mais sublime e santa manifestação da alma. O cristão que não possui um espírito de oração não possui verdadeiramente um sentimento religioso. Jesus nos ensinou a orar. Ele nos deixou um modelo de oração, o Pai Nosso. Ele revelou aos seus discípulos: importa orar sempre e não cessar de o fazer. Lá em Mateus 7, ainda do Sermão do Monte, ele nos ensinou a orar com confiança. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem?
Jesus ensinou a orar com fé, certo de que se assim fizermos, receberíamos o que pedíssemos, porque disse, tudo é possível ao que crer. Além de ensinar sobre a oração, ele também nos oferece agora o seu exemplo, o mais persistente e belo exemplo de oração em todas as circunstâncias da vida. Ele orou no deserto, quando passou 40 dias ali jejuando e orando. Orou não somente enquanto enfrentava grandes responsabilidades, mas orava na simplicidade de uma refeição. Ele nos ensinou a dar graças ao Senhor pelo alimento. Antes de realizar um milagre, Jesus também dá graças a Deus. E sabendo agora que será tentado pelo mundo, que há de aclamá-lo como rei, Jesus passa uma noite em oração. Na hora da despedida, após consolar os seus discípulos, ele fez a oração sacerdotal. Ele orou por mim, por você, há 2000 anos, quando a nossa mente sequer consegue imaginar ou vivenciar o que é esse tempo, o que é esse intervalo de tempo. Ele orou por mim e ele orou por você. E no Getsêmani, diante do cálice da maldição, suando sangue, ele orou 3 vezes dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, na pior hora da sua vida, quando a maldição do pecado, a dor física, moral e espiritual tentam silenciá-lo, de maneira onipotente, de maneira sublime, ele conclama ao Pai Celeste, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Há perdão na cruz. Que Deus os abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Nessa palavra, irmãos, a salvação na cruz, nós iríamos contar com o reverendo Márcio Caetano, mas algum motivo o fez não chegar. O reverendo Francisco Macena vai nos trazer a meditação da segunda palavra. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor possa nos guardar hoje e sempre. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39, diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, essa parte do Evangelho deixa para todos nós uma lição de que não apenas as mãos dos homens estavam levando o nosso Redentor ao Gólgota. Ali também a mão poderosa da providência de Deus estava agindo de uma maneira perfeita, com uma providência soberana. Os teólogos antigos chamavam essa doutrina de concursos, porque aqui as ações livres dos homens estavam concorrendo para cumprir o propósito soberano de Deus. Deus, em sua soberania, decidiu salvar aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. E nessa ocasião, onde nessa praça de tortura, nessa praça de agonias, nessa praça escandalosa de violência, ali estavam existindo e concorrendo ações perversas, onde Deus estava soberanamente usando para trazer redenção a alguém que muito errou na vida, a alguém que muito desagradou a vontade de Deus, mas que em sua misericórdia e em sua graça o Senhor proveu a redenção.
É curioso, irmãos, porque a Bíblia descreve inúmeras situações onde há conversões espetaculares. Mas aqui, nesse cenário que o Evangelho descreve, a conversão que é exposta de uma maneira atípica em relação aos outros evangelhos. O texto anterior que foi exposto fala do Redentor sendo crucificado e pedindo perdão por aqueles que estavam o maltratando. Há uma observação com respeito ao texto original que nos dá a possibilidade de interpretar que em cada ato da crucificação do Senhor, ele estava clamando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando o crucificaram, quando colocaram os pregos nas suas mãos, nos seus pés, ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Enquanto erguiam a cruz, ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Enquanto o cuspiam, enquanto o maltratavam, ele orou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O rei, o responsável pela condução de todo esse processo, as autoridades que ali estavam responsáveis, colocaram um folheto evangelístico na cruz do Senhor, dizendo: Este é o Rei dos Judeus. E aqueles que estavam crucificados ao lado do Redentor estavam vendo tudo isso e ouvindo também os clamores da multidão. A multidão dizia: Se és de fato o Cristo, salva-te a ti mesmo. Os que estavam ali diziam: Se é Elias, então que ele se salve. Todas as expressões messiânicas, todas as expressões do Evangelho estavam ali colocadas, e o Espírito Santo de Deus tomou esses atos, tomou estas palavras e aplicou ao coração de um pecador perdido. Naquela hora, houve um gênesis na vida dele. Ele teve a compreensão de que ele não estava ao lado de um ladrão, ele estava ao lado do seu Deus e do seu Redentor. Ele conseguiu vislumbrar pelo poder do Espírito Santo o reino de Deus e fez uma prece: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo abriu então as portas do reino de Deus para ele e disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, não há outro caminho de redenção a não ser a cruz do Calvário. Se você apostar tudo na sua carreira, tudo na sua profissão, como se ela pudesse redimir a sua vida dos seus erros, dos seus pecados, você vai ter uma intensa frustração. Porque no dia que você falhar na sua vocação, na sua profissão, ela não vai perdoar os seus erros. Se você apostar tudo num relacionamento, num casamento, numa outra pessoa, você também vai frustrar o seu coração. Porque o outro não pode perdoar os seus pecados, não pode apagar os seus erros. Você pode apostar tudo no dinheiro, mas o dinheiro também não pode apagar as tuas falhas e os teus erros. Enfim, não há outro caminho para encontrarmos paz, não há outro caminho para encontrarmos redenção para os nossos pecados, senão naquele que foi crucificado e de uma vez por todas como nosso mediador, como nosso sacerdote e também como sacrifício em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho de encontrarmos perdão pelos nossos pecados, senão naquele que na cruz morreu em nosso lugar. E nessa Páscoa, nessa manhã, fique bem claro para todos nós, não há outro caminho de redenção, senão em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que também possamos ter a consciência de que no mundo de tantos ídolos e de tantas propostas redentivas, cabe a nós, com ousadia, dizer que as portas do paraíso só podem ser abertas para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, Senhor, em Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora para a terceira palavra com o reverendo Aguinaldo. Amor na cruz.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para João, capítulo 19. E eu vou acrescentar aqui o versículo de número 25. Versículo 25, 26 e o 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, a cruz, a palavra que nós vamos falar aqui é que há amor na cruz. A cruz é a prova mais eloquente, mais irretorquível, insofismável do amor de Deus por nós. João 3,16 diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante a gente ver aqui, nesse instante de crucificação, uma providência assim, que a gente poderia dizer doméstica, em de Jesus se preocupar com a sua mãe, de a sua mãe ficar amparada, o cuidado de Jesus para com a sua mãe. Jesus não ignorou o sofrimento de sua mãe e delegou ao discípulo amado a responsabilidade de tomar para si o cuidado de sua mãe. A partir daquele dia, não apenas como discípulo dele, mas como se mãe dele ela fosse. E o relato bíblico nos informa que o discípulo, desde aquela hora, naquele mesmo instante, a recebeu em sua casa, cumprindo a vontade do Senhor. Que nos inspiremos no Senhor também aqui, e sejamos sensíveis às dores do próximo, e sempre que estiver dentro de nossos recursos, providenciar o que lhes falta, e nos inspiremos também na prontidão de Jesus, em obedecer ao Senhor, sem hesitar um minuto apenas. É interessante que, antes de morrer, Jesus providenciou um filho adotivo para sua mãe, providenciou uma mãe adotiva para o seu discípulo. E, ao morrer, ele providenciou um pai adotivo para nós. Se a gente abrir lá em João, 1 João 3, versículo 1, diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Então nós temos em Jesus Cristo a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de termos... e outra coisa que a gente poderia dizer é que Jesus providenciou ali o cuidado para sua mãe, um cuidado temporal. E ao morrer na cruz por nós, providenciou o cuidado eterno. Que nós possamos, neste dia, olhar para a cruz e olhar com esperança, olhar com gratidão e, a partir daí, responder nesse mesmo sentimento de serviço, de servir a Deus, entregando a nossa vida toda por Ele. Que Deus nos abençoe. Convidamos o grupo Cantares para louvar ao Senhor com o cântico Só Quem Sofreu. Só quem
A solidão na cruz é a quarta palavra que nos será trazida pelo reverendo Josué Batista, e em seguida a quinta palavra, a sofrimento na cruz, com o reverendo Paulo Roberto. Vamos meditar na palavra com alegria, com atenção e com reverência. A quarta palavra de Jesus na cruz se destaca das demais por dois motivos. Primeiro, é a única que está registrada em dois evangelhos, Mateus 27, 46, Marcos 15, 34. A segunda particularidade é que essa quarta palavra é pronunciada noutra língua, no aramaico. Quando Jesus estava no maior do seu sofrimento, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? É incrível, irmãos, entendermos este sofrimento de Jesus. Quando ele já não tinha forças, quando já ele sangrava, fenômeno chamado hematidose, suava sangue, não havia mais sangue para as suas células, ele estava ali morrendo lentamente e foi desprezado. A maioria dos seus apóstolos o abandonaram. Aquelas pessoas que ele curara, a quem ele fizera muitos benefícios, estavam longe. Todos o abandonaram, poucas pessoas estavam ali com ele. Era um sofrimento muito grande. Jesus usou as palavras do Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? E no versículo 3 desse salmo ele diz: porque tu és santo. Então Deus desamparou a seu filho por ser santo? O profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 13, explica isso melhor, dizendo que os olhos do Senhor são santos e ele não pode ver a maldade. Jesus ali estava com o pecado de toda a humanidade. Jesus estava impuro. Deus, o Pai, jamais o abandonaria, nem um segundo. Mas agora ele estava como juiz. E como juiz ele precisava julgá-lo. Ah, meus queridos, a humanidade hoje está comemorando a paixão de Cristo. Mas muitos ainda o estão abandonando. Muitos ainda não sabem o significado da cruz de Cristo, o sofrimento dele, e o rejeitam e o abandonam. A solidão na cruz. Jesus estava ali sozinho. Como entender um pai rejeitando, abandonando o seu filho? Deus, o Pai, estava sofrendo com Deus, o Filho. Deus, o Pai, estava também sofrendo a agonia daquele sofrimento, mas nada podia fazer por ele. Ele que tinha o poder de todas as coisas, ele que era onipotente, ele poderia mandar uma legião de santos, de anjos, para exterminar toda aquela multidão que ali se encontrava, mas ele não o fez. Ele não fez, por causa do seu grande amor por nós. E por isso Jesus foi abandonado por instantes, por momentos, pelo seu próprio Deus, pelo seu próprio Pai. Eles que tinham tanta intimidade. Deus o amava, esse é meu filho amado. Jesus se comunicava com ele diariamente pela oração. Se amavam, mas agora estava abandonado pelo Deus o Pai. Aquela multidão não somente abandonaram a Jesus, mas também debocharam dele. Trocaram-no por um assassino. E o pior ainda, chamaram-no de herege. Mas esse Jesus continua do nosso lado. Ele diz que estará conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos acheguemos a Jesus, não o desprezemos, não façamos como aquela multidão praticou. Próprio Deus o Pai o rejeitou por causa dos nossos pecados. E nós devemos ser gratos a Ele por tamanho sofrimento, por Ele continuar conosco até o fim dos últimos dias. Amém. Bom dia, igreja, que Deus derrame a sua porção de bênção na vida de cada um. Abramos as nossas Bíblias em João 19, versículos 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Permitam-me partilhar uma experiência familiar de ontem à tarde. E é com emoção que eu divido essa experiência com a igreja. Estávamos, a minha esposa e eu, na presença de duas ilustres visitantes lá em casa, as nossas netinhas, uma de 7 e a outra de 4 anos. E fomos surpreendidos com uma pergunta da mais velha: vó, o que é a Páscoa? E num relance eu pedi ao Senhor: Senhor, dá-me uma palavra adequada a esta criança, a fim de que ela possa entender o verdadeiro significado da Páscoa. E eu fui lançado ao livro de Êxodo. O Senhor me colocou em Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. E lá diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Grande desafio o de traduzir essas palavras do Senhor numa linguagem acessível a uma criança de 7 anos. E nós fomos ao Egito. Falei a ela e a elas a respeito de um período em que o povo de Deus esteve sob a escravidão egípcia, foi subjugado, até que um dia o Senhor levanta um libertador. E cheguei a Jesus Cristo, e cheguei ao significado da Páscoa nos dias de hoje. E quando eu comecei a relatar o sacrifício pelo qual passara Jesus Cristo, essa minha netinha mais velha disse: vô, eu detesto a Páscoa. Eu também detesto este momento da Páscoa. Foi preciso, então, mostrar àquela criança que a história não estava terminada ali. Que fora necessário Jesus Cristo experimentar a sede, experimentar o sacrifício da cruz, experimentar toda e qualquer ordem de blasfêmia, de sofrimento físico, para que Ele pudesse nos libertar do subjugo, da escravidão, do pecado. Quando eu falei em pecado, eu senti que os olhinhos dela ficaram assim meio que: mas, vô, que história é essa de pecado? E eu desci um pouquinho, falei: erro. Senti ainda que eu falei das bobeiras que você faz, que eu faço, que a vovó faz, às quais todos nós estamos sujeitos.
aos erros, às bobeiras, aos pecados. Isso é pecado. É você ferir, é você transgredir as leis, os mandamentos do Senhor. E a história, eu disse a ela, a história continua como uma história de libertação. A tal ponto que hoje nós sim sintamos sede, muita sede pela justiça do Senhor. Que nós possamos buscá-la em vida de santidade, em vida de retidão, pautados pelos ensinamentos do Senhor, à luz de tudo quanto nos tem chegado, em termos de pregação, em termos de exemplos de vida, em termos de manifestações da natureza, enfim, que nós perseveremos com muita sede essa caminhada, sujeitos sim ao pecado, mas não pecadores contumazes, não pecadores vencidos pelo pecado, senhores da vida, senhores da retidão, senhores da sabedoria do proceder, do falar, do silenciar. Foi necessário, pois, que Jesus passasse pela sede. E o que nós demos para Jesus? Uma esponja embebida de vinagre. Você já experimentou colocar na ponta de seus dedos uma porção de vinagre e você com sede? Faça isso. A sensação não é muito agradável. Aliás, não é nada agradável. Imaginemos, então, um corpo sedento, um corpo em falência. Jesus estava aqui, diz a passagem de João, já visualizando a concretização do ato. Diz o versículo 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Ou seja, ele já estava prestes a admitir a consumação daquele ato. E o que nós demos a Jesus? Vinagre. E o que nós poderemos então, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo ressurreto, devemos oferecer-lhe uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta, que nós possamos vivê-la, viver os nossos dias com essa sede espiritual, em busca dos ensinamentos e da prática do que Jesus Cristo deixou por nós e para nós. Senti nos olhinhos daquela minha neta um conforto, um consolo, e a noção de Páscoa mudou, porque a história chegou ao seu término com a ressurreição de Jesus Cristo. E aquela ideia de detestar a Páscoa foi por terra. Detestamos sim, ela e eu, aquele momento do tenho sede, mas no todo nós temos a graça de estarmos sob o ministério e obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. O coral vai entoar mais um hino desta cantata, Jamais Irei Me Gloriar. Lá na Epístola de Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa cantata, ela é uma narração da vida de Jesus registrada nas cartas de Paulo, a sua experiência com Cristo desde o caminho de Damasco. E esse hino fala então: jamais irei me gloriar, senão na cruz de Cristo.
Assim como Jesus deu sua vida por mim, vou dedicar minha vida para Ele. A cruz que carrego não é um fardo. Jamais vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. É um privilégio contar a sua história. O carcereiro de Filipos e sua família foram transformados naquela noite. Passaram a ser novas criaturas, assim como eu. Desde o dia em que encontrei Jesus, tenho levado sua cruz. Tudo em minha vida que eu considerava lucro, hoje tenho como perdido por amor a Jesus. Na verdade, tudo se transforma em nada quando comparo o fato de ter conhecido Jesus, meu Senhor, que eu possa conhecê-lo no poder de sua ressurreição, sendo conformado com sua morte na cruz, que eu possa me gloriar somente na cruz, a cruz de Jesus. Senão na cruz
Vamos prosseguir, irmãos, seguindo as palavras de Jesus, agora as duas últimas palavras, a vitória na cruz com o reverendo Rodrigues Neto e, na sétima palavra, a eterna segurança na cruz com o reverendo Macena. Vamos com alegria meditar nas últimas palavras de Jesus. A maravilhosa graça, a paz, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor de nossas vidas, esteja de fato rondando e reinando os nossos corações, as nossas vidas, na manhã deste dia e para todos sempre. Amém. Tetelestai. Essa é uma palavra grega que significa está consumado. E esta foi a sexta palavra de Cristo Jesus, proferida na cruz do Calvário. Interessante que as duas últimas palavras haviam tratado exatamente da tragédia da cruz. Mas agora nós nos voltamos para a sexta palavra e fala exatamente sobre o triunfo da cruz. A sexta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de conquista. Foi uma palavra de triunfo. Quando aquele que parecia vítima, quando aquele que parecia derrotado, se mostrou totalmente, plenamente vitorioso. Essa única palavra grega, tetelestai, ela realmente é repleta de significado dentro da história, contendo nela o bojo de todo o Evangelho de Deus. Porque ela representa exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conquistando a glória de Redentor e conquistando um povo para si. Para isso, Cristo precisou consumar a obra de redenção. Nos momentos finais da crucificação, quando Cristo declara, está consumado, Jesus realmente proclama, ele declara ter alcançado o objetivo central da sua missão aqui sobre essa terra. Primeiramente, irmãos, nós podemos observar que estava realmente consumado o cumprimento das profecias messiânicas a respeito do sofrimento do Messias. As profecias com respeito ao seu sofrimento estavam se cumprindo uma a uma. Vendido por 30 moedas, suas mãos, os seus pés serem traspassados, as suas vestes serem rasgadas, dentre outras profecias que nós conhecemos e que a Bíblia descreve, uma a uma, todas elas estavam sendo cumpridas ali na cruz do Calvário. E aqui agora elas chegam ao fim, quando Jesus Cristo afirma, está consumado. Ou seja, Jesus não estaria mais sujeito à humilhação imposta pelos seus inimigos. O fardo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se intensificara na sua paixão e mais agora até na crucificação, não mais ocuparia os ombros largos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa agonia chegava ao fim, esse sofrimento chegava ao fim. Jesus consumava a sua missão. Mas o que é mais importante, irmãos, também para nós observarmos nessa sexta palavra de Cristo, é que Jesus também estava consumando o pagamento exigido pela justiça divina. Isso é uma doutrina magnífica. A sexta palavra de Cristo na cruz não foi proferida, irmãos, em tom de fraqueza, embora Cristo estivesse humanamente aqui se sentindo fraco. O evangelista Mateus fala-nos que foi um brado de vitória, um brado de um redentor, expressando exatamente a realização da sua missão. Ela estava cumprida. Jesus havia proferido ao Pai, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade.
A minha comida e a minha bebida é tão somente realizar a vontade de meu Pai, e Ele a realizou cabalmente. Cabalmente. Interessante, irmãos, que ao longo da história da humanidade, muitas figuras renomadas e muitas pessoas comuns têm deixado, e haverão de deixar também, muitas tarefas, muitas obras inacabadas. Por exemplo, o artista Rafael deixou inacabada a figura da Transfiguração. O grande, renomado Beethoven, né, morreu com a sinfonia também inacabada. Nós, muitas vezes, também deixamos muitas tarefas inacabadas, as quais iniciamos, mas não concretizamos. À medida em que nós avançamos na vida, à medida em que nós amadurecemos, nós vamos percebendo, irmãos, que nós tivemos tanto para fazer, mas tão pouco tempo para realizar tanta coisa. E aí acabamos por deixar muitas obras inacabadas. Partimos realmente com o desejo de realizar muitas coisas, as quais nós acabamos por não realizar. Meus irmãos, Jesus foi o único ser humano perfeito que consumou toda a obra de redenção colocada em suas mãos pelo próprio Pai. E ele afirmou: Tetelestai, está consumado. A obra foi realizada. E ela agora está completa. O que nós podemos aplicar para nós aqui, irmãos, com relação a essas duas palavras, ou a esta palavra e a estas aplicações? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos exatamente que o cumprimento quanto à primeira vinda de Cristo dá-nos a garantia, dá-nos a certeza do cumprimento das profecias quanto à segunda vinda de Cristo Jesus. E essa profecia está se cumprindo. Esse dia não mais tardará. Porque todos os dias nós estamos realmente observando, vendo e experimentando de fato as profecias das Santas Escrituras se cumprindo diante de nós. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos observar que o sofrimento que nós padecemos aqui, em pequena, média ou grande escala, todos nós padecemos, esse sofrimento é temporário. Porque todos aqueles que sofrem por Cristo e com Cristo, por amor ao Evangelho, um dia poderão declarar também: agora está consumado. Está consumado. E em terceiro lugar, nós somos aliviados, irmãos, com a doutrina da justificação, por saber que toda a nossa dívida, ela foi transferida para a conta de Jesus. E agora nós não temos mais débito algum. Mais débito algum. Nossa ficha agora está limpa. E Deus não nos trata mais como devedores perante a lei. Perante a lei. Tudo isso, irmãos, porque Cristo se colocou como voluntário para ser o nosso fiador. Eu quero concluir, sendo esta a minha última fala nesta oportunidade. Há um filme um pouco antigo, intitulado Coração Valente. É um filme estrelado por Mel Gibson. E há uma fala muito marcante, né, no personagem William Wallace. E se nós fôssemos realmente escolher uma fala marcante nesse filme, seria exatamente a fala em que ele diz liberdade. Já no final do filme, pouco antes dele morrer, ele declara em alta voz, antes de morrer, liberdade. Meus irmãos, se nós escolhêssemos uma palavra marcante em toda a cena da crucificação, não desmerecendo as outras palavras, mas seria exatamente essa palavra: tetelestai, está consumado.
A diferença entre esses dois brados, entre essas duas falas, entre essas duas palavras, é que a primeira fala foi dada exatamente por um homem que não viu aquilo pelo qual ele deu a sua vida. Mas, por outro lado, irmãos, o segundo brado foi proferido por um homem que conquistou aquilo pelo qual ele viveu e ele morreu. A sexta palavra de Cristo na cruz foi uma palavra de conquista, foi uma palavra de triunfo. Jesus conquistou na cruz a minha salvação, a sua salvação, sem que nós tivéssemos ou tenhamos mérito algum, mas simplesmente porque Ele nos amou com amor incondicional. Tetelestai, está consumado. Nós não precisamos fazer nada a fim de que nós alcancemos a nossa salvação, porque ela veio e vem somente por intermédio do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê o entendimento pleno, vivo, real da sua santa lei, para a glória e louvor do seu nome. Amém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do 44, diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Irmãos, no início, no meio e no fim dos sofrimentos do nosso Redentor, ele se voltou para o seu Pai. No primeiro momento, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No meio, no ápice da sua agonia, uma das passagens mais misteriosas da Sagrada Escritura, indecifráveis à nossa diminuta capacidade, quando o nosso Redentor sentiu-se abandonado pelo seu Pai, já que a Trindade não pode ser dissolvida nas suas relações, ele exclamou, gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E já aproximando-se do momento de expirar, a Escritura não usa de forma tão objetiva e direta o termo morte, mas no momento da sua morte, quando ele estava a expirar, ele fez uma oração, ele fez uma prece ao seu Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando nós lemos os evangelhos, percebemos a profunda relação entre o amante e o amado, usando assim a ilustração de Santo Agostinho de Hipona. Percebemos a relação profunda do Pai com o Filho. O Senhor Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, quando foi perguntado pela sua decisão de ter saído da presença dos pais, ele disse: não convinha que eu estivesse na casa de meu pai? Num dos textos mais conhecidos do Evangelho, o Sermão da Montanha, em várias ocasiões o Senhor se refere a Deus como seu Pai. No Evangelho de João, capítulo 13, do capítulo 17, há inúmeras citações onde Jesus fala do seu Pai. Isto é uma demonstração da profunda relação do Filho com o Pai. Uma relação de dependência, uma relação de segurança, uma relação de eterna harmonia
entre as pessoas da Santíssima Trindade. Meus irmãos, a sua última palavra, o Senhor falou de segurança. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes, ele tinha dito: Deus meu, por que me desamparaste? Onde o nosso Redentor buscou essa segurança. É curioso notar, irmãos e irmãs, e em todas as palavras que citamos aqui, o Senhor Jesus se reporta à Escritura. Quando ele orou pelos seus inimigos, ele estava ali cumprindo a passagem de Isaías. Quando ele bradou, sentindo-se abandonado pelo seu pai, ele citou o Salmo 22. E agora, o Senhor Jesus, nessa passagem, cita o Salmo 31, verso 5. Neste salmo, as crianças judias eram educadas antes de dormir a colocá-lo em prece para pedir a Deus um sono tranquilo. E o Senhor faz essa prece não como uma criança, não na infantilidade de uma criança que se prepara para dormir, mas no auge da sua agonia, no auge do seu sofrimento. Ele se agarra à palavra do seu Pai, ele encontra segurança em seu Pai e na direção da palavra do seu Pai. É bem verdade, os irmãos percebem isso na leitura do texto, que o Senhor soberanamente adaptou essa citação. O Salmo 31, verso 5, originalmente, fala também de uma prece por redenção. E o nosso Senhor não fez essa prece, porque ali ele não estava buscando redenção para ele mesmo. Ali ele estava comprando a nossa redenção. Meus irmãos, nós estamos passando por um dos momentos mais críticos da história do nosso país. Aquele que disser que sabe o que vai acontecer amanhã, está mentindo. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós não sabemos os desdobramentos que essa crise pode assumir para os próximos dias. Alguns dizem, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise sistêmica, mas poucos lembram que essa é uma crise religiosa, é uma crise de confiança, é uma crise de entrega. Irmãos e irmãs, nós não podemos negar o nosso atual momento e não podemos, de forma alguma, deixar de expressar que muitos cristãos, inclusive, esqueceram de fazer a oração do Salmo 31, verso 5. E como criança, entregarem-se a Deus. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Nós estamos, irmãos, num tempo onde inclusive a igreja do Senhor se voltou para os deuses do Egito, quando deveria ter se agarrado na palavra de Deus e vivido por essa palavra de Deus. Nessa manhã de Páscoa, irmãos, diante da cruz do nosso Redentor, da proclamação da palavra de Deus, que está acima de qualquer idolatria jurídica, que está acima de qualquer idolatria política, que está acima de qualquer idolatria econômica, que está acima dos interesses e desejos partidários que os irmãos tenham, e possamos entender nessa manhã, e o que nós precisamos é entregar a nossa vida ao Pai, é entregar a nossa vida a Jesus, é entregar a nossa vida ao Espírito Santo. O que nós precisamos, irmãos, é como crianças preparadas ou que estão em preparação para descansar numa noite de sono tranquila. O que nós precisamos é orar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, demonstrando que a nossa confiança última não está em nada que esse mundo temporal possa nos oferecer. A nossa confiança última está em Deus. E quando depositamos nele a nossa confiança última, podemos dizer com absoluta certeza que estaremos preparados para viver e para morrer. Preparados para uma noite de sono tranquila, bem como para as agonias de uma praça de horrores.
Que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude e que Ele convença o nosso coração a descansarmos no Pai, assim como uma criança descansa pedindo: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou como o nosso Redentor, no momento mais excruciante da sua vida, expressou: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. E também esta seja a nossa oração. Amém. Louvando ao Senhor com a palavra do Senhor, o grupo Cantares vai entoar o Pai Nosso. E juntos nós estaremos também em oração, agradecendo a Deus pela sua palavra, que alcança o nosso coração. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino e o poder e a glória para sempre e sempre. Fiquemos em pé, irmãos, para a leitura bíblica em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 18 a 25, uma leitura uníssona, e em seguida o canto do hino Rude Cruz. Proclamemos a mensagem da cruz. Leiamos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Amém. O de cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nosso pastor vai nos dar a bênção e fazer a oração final e a bênção também final.
Nós gostaríamos que os irmãos observassem, então, o convite que está aí no final da liturgia, para que no domingo, dia do Senhor, primeiro dia da próxima semana, estejamos reunidos outra vez aqui na casa de Deus, para louvar o seu nome, agora pensando na sua ressurreição. E teremos no culto vespertino, então, essa cantata, a mensagem da cruz completa. O coral estará, então, apresentando esta cantata. E nós louvamos a Deus por isso. Será no próximo domingo e também no primeiro domingo de abril, no culto matutino, no dia 3 de abril. Queremos agradecer, em nome do Conselho da Igreja, aos pastores que estão conosco e que nos deram esse grande privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. Reverendo Josué, pastor da Segunda Igreja, pastor emérito da Segunda Igreja, o reverendo Paulo Roberto, pastor do presbitério do Ceará, que colabora ali com várias igrejas daquele presbitério, reverendo Francisco Macena, pastor da Igreja Presbiteriana do Cambeba, o reverendo Neto, que é pastor lá no Acre, em Cruzeiro do Sul, já é conhecido da igreja, está servindo ali ao presbitério, ali no estado do Acre. Deus o abençoe. O reverendo Aguinaldo Everton, que também colabora aqui conosco na nossa igreja, e o reverendo Márcio Caetano, que mesmo não estando aqui, nós transmitiremos a ele a nossa gratidão. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Vida Nova. E agradecemos as esposas dos irmãos também que estão conosco, as irmãs que estão conosco, que Deus as abençoe nos seus ministérios. Queremos também, irmãos, agradecer aos que também nos ajudaram na colaboração, nos ajudaram na concretização deste culto. Nosso irmão Marcos, André, o coral da igreja também, o grupo Cantares, os irmãos que estão aí no som, na multimídia, todos eles voluntariamente, com alegria, estão servindo ao Senhor nesta manhã, neste feriado, em que poderíamos estar descansando de nossas lutas, mas estamos aqui descansando no Senhor e oferecendo ao Senhor este louvor que só a Ele é devido pelo seu Espírito Santo. Nós também queremos saudar os que estão conosco pelo nosso canal na internet. Temos alguns irmãos acompanhando este culto de longe. Que Deus os abençoe e que igualmente tenham sido edificados pelas palavras aqui que foram proclamadas. Vamos agora então à bênção, a oração final e a bênção. Deus nos deu este presente maravilhoso, essa chuva que caiu durante o culto. Que maravilha! Estávamos aqui ouvindo essa chuva como uma canção também dos céus. Deus fez essa nuvem passar sobre nós e derramou a chuva, que agora cessou, mas o chão ainda está molhado. E isso demanda então cuidado. Quando a gente sair daqui, nessas rampas, o nosso terreno tem esse desnível, então você tenha cuidado, agarre-se aí. Se o sapato ou o salto estiver meio deslizando, então agarre-se em alguém, para que a gente não saia daqui com acidentes ou incidentes. Por que nós vamos lá para trás? Porque nós temos um café que foi preparado e será servido para aqueles que querem quebrar o seu jejum. Aqui conosco você é convidado e nós vamos inclusive despedi-los aqui ou lá? Aqui mesmo, nós vamos despedi-los aqui, então, se você tenha cuidado, então, ao chegar ali no espaço de convivência. Vamos receber a bênção e cantarmos o tríplice amém. Senhor Deus, nós te louvamos pela manhã deste dia, em que compreendemos o silêncio do teu Cordeiro, onde ele não se queixou, não se lamentou, mas apenas falou palavras de perdão, de salvação, de segurança. Te louvamos pelas muitas vozes usadas nesta manhã para nos trazer o alimento da tua santa palavra. Manifestamos, Senhor, nossa gratidão pela cruz e eternamente louvaremos o teu nome por tão grande salvação. E que sejam sobre nós, irmãos, a graça salvadora, maravilhosa, o grande amor de Deus, o poder,
as alegrias e a comunhão do Espírito Santo, hoje e eternamente. Saudemo-nos, irmãos, uns aos outros com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos a todos uma feliz Páscoa, que tenhamos um final de semana repleto do amor de Deus e que seja também um domingo muito especial na presença do Senhor.